Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no primeiro trimestre de 2012. Neste trimestre nós estamos estudando o tema A Verdadeira Prosperidade, a vida cristã abundante. Nós temos aí como comentarista da revista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves e o consultor doutrinário e teológico, o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Na lição 1, nós vimos aí o surgimento da teologia da prosperidade. E hoje, a lição número 2, nós estaremos estudando aí a prosperidade no Antigo Testamento. Nós temos aí como texto áureo Gênesis capítulo 39, versículo 3, que diz o seguinte: Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, a nossa verdade prática diz o seguinte: a prosperidade no Antigo Testamento está diretamente relacionada à obediência à palavra de Deus e à dedicação ao trabalho. Então nós vemos aí através do texto áureo e da verdade prática que no Antigo Testamento a prosperidade estava sempre relacionada com a obediência do homem a Deus e sempre estava relacionada ao trabalho que este homem desenvolvia. Não só o trabalho que o sustentaria, mas o trabalho que sempre visava a glória de Deus. Um trabalho que sempre apresentava a Deus como o dador da prosperidade, como aquele que trazia a bênção da prosperidade ao seu servo, que lhe obedecia, e sempre Deus tinha em vista a glorificação do seu nome por todos que conheciam esse seu servo. Então era a maneira de divulgar o nome de Deus, a prosperidade trazida a alguém. Nós temos aí como leitura bíblica em classe desta lição número 2, Deuteronômio capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 18. Leiamos então. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então veja bem que Deus está advertindo ao seu povo para tomarem cuidado, para não se esquecerem de Deus quando tiverem fartura, quando tiverem prosperidade, quando estiverem vivendo bem. Porque quando eles estavam em necessidade, Deus lhes veio em socorro. Mas Deus está advertindo: cuidado para que, quando vocês não tiverem necessidades, se esqueçam de mim. Não se esqueçam de dar a glória e a honra a mim. Cuidado para que você, quando estiver bem financeiramente, não se esqueça de Deus e não pense que é a sua força, o seu poder, sua sabedoria, sua inteligência que conquistou o que você tem. Esse é o perigo que está sempre rondando a vida do crente.
Muitos e muitos já tombaram na sua fé devido a adquirirem algumas coisas, ajudados por Deus, e se esqueceram de Deus quando chegaram lá. Então é um cuidado que todo crente deve ter, porque às vezes é muito fácil o crente buscar a Deus quando necessita de Deus, quando está precisando realmente da ajuda de Deus. O crente clama a Deus, busca a Deus, chora, jejua, estuda a palavra de Deus, dedica-se à obra de Deus. Mas quando está bem financeiramente, muitos e muitos caem da sua fé. Muitos e muitos se julgam agora sábios, inteligentes, e pensam já que pelo seu próprio poder, pela sua própria sabedoria, adquiriram o que tem. O salmista já dizia: me dá só o que eu preciso, a minha porção acostumada. Não me dê nem pouco demais, nem muito. Me dê a porção acostumada, para que eu nunca me esqueça de ti. É um perigo muito grande. Alguém que adquire muitas coisas, que passa a ter uma condição financeira muito boa, passa a ter uma vida muito tranquila e começar agora a guardar, a estocar, a parar de trabalhar, a parar de buscar a Deus, de dar glória a Deus. Tem um perigo grande. Jesus advertiu sobre isso, dizendo: louco, se hoje te pedir a tua alma, que tu tens preparado, para quem será? Advertindo alguém que começou a juntar tesouros e não mais distribuía, não mais trazia a bênção de Deus aos outros. Parou de ajudar os outros, parou de trabalhar, parou de dar emprego para as pessoas e guardou tudo, pensando no seu futuro, se esquecendo de Deus, se esquecendo que Deus apenas nos usa como canais para administrar, para abençoar as outras pessoas. Então quem retém acaba sendo amaldiçoado. Então no Antigo Testamento nós vamos ver que sempre a prosperidade que está acima de qualquer outro tipo de prosperidade é a prosperidade espiritual, é a comunhão com Deus, é a dedicação também ao trabalho. Então no Antigo Testamento nós vamos ver nessa antiga aliança que Deus traz a sua bênção, mas Ele traz àqueles que lhe são fiéis, àqueles que trabalham arduamente, mas Ele traz as suas bênçãos financeiras àqueles que não desejam as suas bênçãos financeiras. Ele traz exatamente para aqueles que desejam mais a sua presença, desejam mais a sua comunhão, a sua intimidade, do que as bênçãos materiais. Então Ele concede bênçãos materiais àqueles que estão em intimidade com Ele, mas que estão ocupados, trabalhando, e também estão ocupados na adoração a Deus. E nós aprendemos também que nem sempre a prosperidade financeira ocorre na vida do servo de Deus. Nós vamos ver que o próprio salmista, nós vamos ver aí que Asaf, aí o salmista, ficou com inveja do ímpio, porque o ímpio prosperava. Veja só que nem sempre a prosperidade vai indicar obediência a Deus. Prosperidade pode vir também com um ímpio, pelo ímpio. Nós podemos olhar e ver quantos ímpios estão prósperos financeiramente. Então a prosperidade financeira não indica intimidade com Deus, não indica salvação. E nós temos que tomar todo cuidado com isso, porque nós estamos vivendo num momento da história em que as pessoas valem pelo que eles têm e não pelos que eles são. O mundo caminha desenfreadamente para o capitalismo. Veja aí nesse quadro da nossa lição a prosperidade bíblica. Então define-se como, nas Escrituras, então, como o estado daquilo que é bem sucedido, possuindo sabedoria, paz e abundância de vida,
Veja aí que a prosperidade relaciona-se com a solidariedade, a espiritualidade, o bem-estar físico, a retribuição ao próximo e o pleno exercício do trabalho. Veja também aí que a prosperidade não é barganha com Deus, não é confissão positiva, não é triunfalismo e determinismo. E veja que a prosperidade é consequência da graça infinita e soberana de Deus. Então, nesse quadro, nós vimos aí a definição da prosperidade no Antigo Testamento, vimos a que a prosperidade se relaciona, vimos o que não é prosperidade e vimos aí a consequência da prosperidade. De onde vem? Vamos ver aí dentro da nossa introdução, então. As Escrituras Sagradas têm muito a dizer sobre a prosperidade do povo de Deus e grande parte desse ensino encontra-se no Antigo Testamento. O hebraico possui cerca de 25 palavras que podem ser traduzidas respectivamente como prosperidade, riquezas e bens. O termo hebraico mais comum, tsalat. Gênesis 39:2, Josué 1:8, Salmos 1:3. E no grego é eudu, 1 Coríntios 16:2. Todavia, é bom lembrar então que a prosperidade no Antigo Pacto não está associada apenas ao acúmulo de posses e bens ou à saúde perfeita, mas sobretudo a um íntimo relacionamento com o Senhor. É possível alguém ser rico, possuir boa saúde e muitos bens, e mesmo assim não ser próspero. Então, ter sucesso, mas não uma vida abundante. Nessa lição, procuraremos mostrar então como o Antigo Testamento define alguém que alcançou a verdadeira prosperidade. Então, o Antigo Testamento está aí com a maioria do ensino sobre prosperidade. E a grande confusão que existe, o grande problema que existe dentro desse tema é exatamente a mistura que acontece entre prosperidade no Antigo Testamento e prosperidade no Novo Testamento. Isso influencia todas as denominações evangélicas de hoje. Então existem aqueles que pegam tudo o que existe no Antigo Testamento e acreditam que isto é para a igreja. Aplicam todas as coisas que acontecem, que são ditas no Antigo Testamento, à igreja. E existem aqueles que procuram analisar a palavra de Deus de acordo com o seu contexto e veem o que significa uma coisa no Antigo Testamento e o que acontece no Novo Testamento. Por exemplo, nós vamos ver no Antigo Testamento as pessoas orarem a Deus e dizerem: quebra os dentes deles, mata, destrói-os. Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento nós vamos ver o quê? Jesus dizendo: ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo, abençoe o seu inimigo. Então a Bíblia deve ser analisada de acordo com a aliança que está contida nela. Uma nova aliança, uma antiga aliança e uma nova aliança. O significado de uma determinada palavra no Antigo Testamento não quer dizer que no Novo Testamento esta palavra vai ter o mesmo sentido. Então nós devemos tomar todo cuidado com isso, porque o que está acontecendo muito hoje é isso. Então sempre quando alguém falar de prosperidade financeira, vai sempre correr para o Antigo Testamento e dar exemplos de pessoas que foram prósperas financeiramente no Antigo Testamento. Nunca a pessoa vai dar um exemplo no Novo Testamento. Porque como alguém poderia dizer que Jesus era próspero, se eles acreditam que uma pessoa próspera é uma pessoa que tem muitas posses? E Jesus disse: eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Onde é que alguém vai achar riqueza em Pedro, João, Tiago? Como? Em Paulo. São os ícones do Novo Testamento. São pessoas super prósperas no Novo Testamento. Mas cadê a riqueza financeira? Pelo contrário, todos eles viveram de maneira humilde, de maneira simples,